Salut, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa aula em que a gente vai aproveitar de textos clássicos que provavelmente você conhece em português para aprender francês. Então, essas aulas vão servir tanto para você que está começando a aprender francês, quanto para você que está aí no nível intermediário, precisa ganhar mais vocabulário, precisa aprender mais francês e avançar sempre, certo? Então, eu vou começar aqui com esse texto que provavelmente você conhece. A gente separou aqui vários textos clássicos que provavelmente todo mundo conhece ou teria a vontade de conhecer. Então, são vários textos aí que a gente vai ver juntos para ajudar você a estudar francês de uma forma motivadora e te dando aí aulas de qualidade, certo? Então eu vou mostrar aqui para você esse texto, você conhece provavelmente, se você não conhece também vai conhecer. Esse texto, ele é da Bíblia, ele é no capítulo João 15, versículo 1, certo? Então aqui a gente vai em francês dizer Jean 15, né? Jean 15. E esse IN em francês, quando tem o 15 em português, 15, a gente vai ler un. Sempre IN em francês, a gente vai dizer un. Então, 15 a gente escreve da mesma forma, mas a gente fala 15, tá? E aqui a gente começa com esse texto, Je suis le vrai cep. Je suis, se for bem rápido, pode só falar suis, tá? Se Jesus estivesse falando oralmente e informalmente, ele diria suis le vrai cep, tá? Se você tá falando mais pausado, je suis, tá? Je suis. Você pode até repetir aí, quando você vai se apresentar, você vai dizer je suis. Je suis brésilien, je suis brésilienne, je suis américain, je suis américaine, je suis le père de Adrien, je suis la mère de Catherine, je suis mais aquilo que você é, tá? E aqui nesse texto, je suis le vrai cep. Le vrai, fica bem atento em francês, esse E aqui ele não tem som de E, tá? Ele tem um som de E. Para fazer esse som, você vai fazer uma boca de E mesmo, uma boca de O, como se você fosse falar O, e vai dizer E, e aí vai ficar E, tá? Se você estiver falando bem devagar, bem pausadamente, vai ficar je suis, tá? E bem rápido, suis. Suis le vrai cep. A mesma coisa aqui, ó. Le vrai cep. Não é le, mas é le, tá? Le vrai cep. Se for bem rápido, você só vai ouvir je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep, tá? Vrai, olha só, esse AI em francês é sempre som de E, tá? Pode ser mais aberto ou mais fechado. Pode ser vrai ou vrai, tá? Aqui, vrai, geralmente vai ser vrai, mas AI pode tanto ser mais aberto quanto mais fechado, tá? Le vrai, esse vrai vem de verdadeiro, tá? O verdadeiro, né, em francês virou vrai. Até a palavra very em inglês, ela vem de vrai, tá? De aquilo que é verdadeiramente uma coisa, que é muito uma coisa, certo? Je suis le vrai cep, então eu sou o verdadeiro cepo, né? Ou cepa, que é a videira, tá? Então, je suis le vrai cep, eu sou a videira verdadeira, certo? E esse T final você não vai falar nunca, em nenhum caso, na palavra e, tá? Você vai dizer e mon père est le vigneron, tá? Mon père é o meu pai, mon é o meu, tá? Quando for uma coisa masculina. Mon père, mon frère, mon grand-père, então é sempre mon quando é masculino. Se for feminino, ma mère, ma sœur, ma copine, ma e o feminino, tá? Se for o plural, vai ser me, certo? Se você é meu aluno, você pode até usar essa aula para ir lá dar uma revisada nos pronomes possessivos lá na nossa comunidade. Você pode procurar lá a aula sobre os possessivos para revisar, porque isso é uma coisa que às vezes a gente se confunde, masculino, feminino, plural, né? Precisa dar uma treinadinha. Eu já recomendo você fazer isso depois da aula, tá? E mon père est le vigneron, tá? Esse é aqui a gente vai ter esse ST que a gente nunca fala, tá? Mon père est, tá?
le vigneron, tá? Esse le, lembrando sempre, não é le, vai ser quando for o plural, vai ter o S aqui. A pronúncia é bem rápida mesmo, é le vigneron, tá? O vigneron tem uma coisa interessante, que é esse GN aqui, em francês vai ter sempre som de NH, tá? Le vigneron, la vigne, digne, ignorant, todas as vezes que tiver GN em francês, você vai pronunciar como se fosse NH em português. Mon père est le vigneron, então o meu pai é o vinheirão, o vinhateiro, o que cuida da vinha, né, da videira, tá? Ou o agricultor, no caso, né? Mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Depois a gente tem tout sarment. Esse sarment seria o ramo. Em termos mais específicos da videira, a gente tem esse termo mais técnico, que é o sarment. Mas quando a gente está falando de galho, em francês a gente vai ter a palavra branche, tá? Que é a palavra mais comum. Branche vem da mesma raiz de braço, né? A gente tem em francês braço é bras e branche seria um braço ou um ramo ou no inglês a gente tem a palavra branch, que é justamente um braço, uma extensão da árvore, tá? Aqui a gente tem o termo sarment, que é mais específico da videira mesmo, mas quando você vê a palavra ramo ou galho, pode ser também branche em francês, tá? Tout sarment qui est en moi, então tu, esse tu aqui, não é tout, não é to, não é tou, é tu, tá? Por quê? Porque o U em francês vai ter sempre o som de U normal e depois o T final a gente não vai pronunciar. Tout sarment, tá? Sarment, o R sempre som de dois R's e esse EN aqui sempre vai ser mais fechado do que em português. Em português, quando a gente vê EN, a gente fala em, né? Em francês a gente vai falar on. Então aqui a gente vai falar sarment, tá? E isso que eu tô te explicando é importante porque eu nunca vi essa palavra. Não importa, você sabe pronunciar. EN em francês, né? EN a gente sempre vai pronunciar on, tá? Então, tout sarment, o T final a gente não pronuncia também. Tout sarment, qui est en moi? Qui est en moi? Esse en moi seria em mim, tá? E aí não é em, mas é en moi, tá? Bem fechado assim. Qui est en moi, certo? Et qui ne porte pas de fruits. Ne porte pas de fruits, a gente tem aqui esse porte, que é o verbo porter. Porter pode ser trazer, pode ser vestir, pode ser uma cambada de coisa em francês. Aqui, porter du fruit seria trazer fruto ou dar fruto, certo? Então, porter pode ser também simplesmente vestir. Je porte un gilet. Je porte un gilet. Eu estou vestindo um colete. Je porte, tá? Porter, então, é um verbo bem importante. Se você é meu aluno, você pode ir lá procurar no nosso curso Maîtrise la conjugaison o verbo porter para você aprofundar o conhecimento desse verbo, dominar a conjugação dele. É um verbo regular, ele é bem simples de conjugar, mas ele é um verbo que você vai usar muitas vezes, tá? Então, aqui a gente ainda vê uma coisa interessante que é a negação, tá? Que ne porte pas de fruits, é que não dá, tá? A negação em francês, nesse caso aqui, tem dois elementos, tem o ne e o pas, certo? Aqui a gente tem um verbo que é porte, que é, no caso aqui, dá, e aqui a gente está falando que não dá. Não dá, em francês a gente vai colocar dois elementos. Vai ter o ne e o pas, que ne porte pas de fruits. Esse pas, em francês, é o que a gente vai usar como negação, tá? A origem dele é o passo mesmo, tá? Quando a gente tem na origem dessa expressão, esse pas, significa nem mais um passo daqui. Nem mais um ponto. Tem uma negação antiga que também é ne point, e tem essa também, ne pas. Esse pas significa nem mais um passo, tá? É um limite mesmo. Então, ne pas significa simplesmente não, tá? Que ne porte pas de fruits, certo? Quando a gente está num contexto mais informal, a gente pode tirar esse ne aqui. A gente pode simplesmente dizer que porte pas de fruits, que porte pas de fruits. Mas quando a gente está falando mais pausadamente, aqui a gente está vendo um texto
clássico, né? Então a gente tem o ne aqui presente, que ne porte pas de fruits. Não é de fruits, mas é de. Lembra sempre esse e aqui, ele é mais fechadão, tá? De fruits. A gente tem o R aqui que vai ser sempre o som de 2 R's e o T final que a gente não pronuncia e o U que a gente pronuncia bem U, assim. Você vai fazer uma boca de U e vai falar I. E daí vai ficar oui, d'accord? Qui ne porte pas de fruits. Fruits, tá? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, todo ramo que está em mim e que não dá fruto, a gente vai ver. Il le retranche. Il é ele, certo? Il, o L final em francês, a gente sempre vai falar som de L mesmo, não é il, né? Em português, a gente, quando tem um L final, a gente acaba falando pastel, né? Carnaval, a gente faz o som de L como U. Em francês, não, o L final sempre som de L mesmo. Então, il le retranche, tá? Não é le retranche, né? É le, só o som de le, assim, ó, o L e o E fica bem fechado, le retranche. Eu insisto na pronúncia desse E aqui, que é E, porque isso vai fazer total diferença na sua escuta depois. Quando você ouvir alguém falando, eu tenho muitos alunos que falam isso. Ah, professora, se a pessoa fala muito rápido, eu não consigo entender. Quando eu tô lendo, eu até consigo, mas quando eu tô ouvindo, eu não consigo. Por quê? Porque a gente se acostuma a ver esse E e pensa que a pessoa vai falar E, mas ela não vai falar E, ela vai falar retranche. Ela vai fazer só o som do R, só o som do L. Il le retranche, tá? E é isso que você tem que acostumar aí dentro do seu cérebro para facilitar a sua escuta depois também, tá? Então, il le retranche. Retrancher pode ser aqui um termo mais específico, né? Il retranche, ele retira, ele tira aquele galho, então ele o corta, tá? O verbo cortar mais usado em francês é couper, né? O que você mais vai usar. Cortei o dedo, j'ai coupé le doigt. Eu cortei, não sei, um papel, j'ai coupé le papier, tá? E aqui, retrancher é um termo mais específico, retrancher, tá? Quando a gente retira o galho mesmo, tá? E tout sarment, a gente já viu essa palavra, e todo ramo que porte du fruit, então, il le retranche, né? Todo ramo que não dá fruto, ele o corta. E tout sarment qui porte du fruit é interessante porque a gente em francês vai falar du fruit, tá? Esse artigo aí vai estar presente. Se você é meu aluno, você pode procurar a aula dos partitivos para você aprofundar aí no conhecimento desses artigos. Eu não vou explicar tudo aqui dos partitivos, mas procura lá na barra de pesquisa os partitivos para você trabalhar mais esse ponto aí, até deixar ele bem claro para você, tá? Mas em francês, geralmente, a gente não vai falar que porte fruit, mas que porte du fruit. A gente vai usar sempre esse artigo, tá? Então, tout sarment qui porte du fruit, que dá fruto, que produz fruto, il l'émonde, tá? Il l'émonde, ele o poda. Esse émonder seria limpar, também é um termo mais específico. Émonder é interessante porque vem dessa palavra monde, que é mundo mesmo, né? Émonder seria limpar ou tirar do mundo, né? Aqui a gente tem o termo mundo como uma coisa imunda, que é suja, em oposição àquilo que é eterno, sagrado, puro e belo. A gente tem a palavra imundo, que é sujo no sentido de cheio das coisas do mundo e que passa a ter depois o sentido de sujo mesmo, somente, tá? Então, émonder seria tirar a sujeira, tá? Tirar a imundície, né? Então, il l'émonde, ele o limpa, né? Ele o poda, ele tira a imundície do sarment, né? Afin, né? Ó, o IN, como eu expliquei do 15 no começo, IN em francês é sempre som de un, tá? Então, você nunca viu essa palavra na sua vida, mas você já aprendeu aqui comigo que IN é sempre un. Então, você vai falar afin e não afin, tá? IN em francês sempre som de un. Então, afin qu'il porte. Então, a fim de que ele produza, de que ele dê, né? Encore plus de fruits. Esse encore pode ser ainda ou mais ainda, mais vezes. Encore significa de novo ou ainda, tá?
encore plus de fruits, plus de fruits. Esse plus aqui, a gente vai dizer esse S. Geralmente, quando é plus de, a gente vai dizer o S em francês. Se você é meu aluno, você pode procurar lá a aula sobre o plus, porque tem hora que a gente pronuncia plus, tem hora que a gente pronuncia plus, e tem várias explicações aí para você conseguir pronunciar essa palavra corretamente, tá? Procura lá e assiste novamente a aula, ou revisa, ou assiste pela primeira vez mesmo, tá? Então, afin qu'il porte encore plus de fruits, a fim de que ele produza ainda mais fruto, certo? Depois, vous êtes. Esse vous êtes significa você é ou você está, se for formal. Quando eu estou tratando alguém com formalidade, que eu não conheço ainda a pessoa, eu vou chamar ela de vous em francês, tá? Então, se eu estou te conhecendo pela primeira vez, você é mais velho do que eu vou te chamar de vous. Vous êtes monsieur Silva, vous êtes madame Costa, por exemplo, tá? O vous êtes pode tanto ser vocês são ou vocês estão, tá? Pode ser, então, o tratamento formal ou o plural, tá? Aqui ele tá falando para várias pessoas, então ele fala vocês já estão, né? Vous êtes déjà pur. Vous êtes, esse vous êtes é vocês estão ou vocês são, tá? O verbo être em francês, esse vous êtes aqui é o mesmo do je suis, o verbo être. Se você é meu aluno, vai lá revisar o verbo être. É um dos verbos mais importantes, é como, né, o verbo to be do inglês, então você também precisa dominar. Vous êtes, você é, você está, tá? Déjà é a nossa forma de dizer já em francês, né? Tá na palavra déjà vu que a gente usa, né? Déjà vu é aquilo que a gente já viu. Vous êtes déjà pur, tá? Aqui a pronúncia é muito importante. Vous êtes déjà pur, pur. A gente vai fazer uma boca de U e vai falar I, e vai ficar pur, pur. Pode repetir aí até ficar natural para você. Vous êtes déjà pur, porque se a gente fala vous êtes déjà pour é para, tá? Então, vous êtes pour você é pour, você é para, ou você é a favor de alguma coisa. Vous êtes pur você é puro. Então, essa pronúncia faz toda a diferença na compreensão. Vous êtes déjà pur à cause de la parole. Esse AU em francês é sempre som de O. Então, à cause de la parole, por causa, esse AU aqui em francês vai ser sempre O. Então, aqui a gente vai falar à cause, ok? De la parole, da palavra, tá? Quando a gente está falando parole em francês, é a palavra no sentido de discurso ou algo que está sendo falado, veiculado como mensagem. Quando a gente quer dizer assim, como que é aquela palavra? Quando a gente quer só o termo mesmo, a gente vai usar a palavra mot em francês, M-O-T. Le mot é uma palavra masculina, né? É le mot. Qual é a palavra para dizer isso? Quel est le mot pour dire ça? Tá? Quando a gente fala de parole, é o discurso de alguém, tá? Então, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Então, Jesus está dizendo, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra, do discurso, da mensagem que je vous ai annoncé, que eu anunciei para vocês. Je vous ai annoncé, essa forma aqui, ó, annoncé, é o nosso querido passé composé. Se você ainda não dominou totalmente o passé composé, escreve lá na comunidade, na barra de pesquisa, a aula sobre o passé composé, para você dominar esse tempo verbal, tá? Je vous ai annoncé é a palavra que eu anunciei para vocês. Annoncé, literalmente tenho anunciado, mas significa anunciei, né? O passé composé tem essa característica aí, é um passado composto por dois verbos, né? O verbo auxiliar mais o verbo principal, e você precisa dar uma olhada lá na aula para maîtriser complètement esse tempo, tá? Então, à cause de la parole que je vous ai annoncé. Demeurer en moi. Esse demeurer vem da mesma origem que deu a palavra demorar, que é ficar, permanecer em um lugar.
E a gente usa aqui nesse contexto, né, demeurer en moi, mas a gente mais comumente vai usar o verbo rester para ficar, tá? Ah, eu fiquei em casa, eu permaneci em casa, je suis resté chez moi, tá? Esse demeurer, ele é quase um uso mais poético mesmo, né? Muito legal ver esses textos clássicos, mas na sua vida prática, você não vai usar tanto o verbo demeurer. Se você for usar o verbo permanecer, geralmente você vai usar o verbo rester, que significa restar, né? No sentido de ficar. Aquilo que resta é aquilo que fica, né? Ah, resta quantas frutas na geladeira, né? Fica quantas ou permaneceram lá quantas. Então, o rester é o verbo que a gente usa mais no dia a dia. Aqui, como é um texto mais antigo, mais clássico, a gente tem o verbo demeurer, tá? Demeurer en moi, permanecer em mim, et je demeurerai en vous. Je demeurerai, essa forma demeurer, é o futuro. Eu permanecerei em vocês, tá? Também aqui fica a deixa para você revisar os tempos do futuro, tá? Então, estando lá na comunidade, você consegue fazer isso. Je demeurerai en vous, né? Eu permanecerei, eu demorarei, eu ficarei, permanecerei em vocês, certo? Esse aqui foi o nosso texto Jean 15, né? O João 15. A gente se vê nos próximos vídeos, onde a gente vai ver não só textos bíblicos, mas também Victor Hugo, Madame Bovary, enfim, milhares de textos clássicos em francês, para você destravar o seu francês, aprender mais de pronúncia, de vocabulário, do francês do dia a dia, como é que você faz para trocar essas palavras e te dar também a chance de testar a minha comunidade. Se você não é meu aluno, você pode simplesmente se inscrever na comunidade usando o link que está aqui embaixo, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo ou lá na comunidade. Au revoir et à la prochaine. Até a próxima!